Depois de ter sido torturada e saído de um coma, Ellen Berhane não tinha esperanças de sobreviver. Em setembro de 2001, o presidente eritreu Isaías Afwerki ordenou a detenção de 21 membros do alto escalão do governo e impôs severas restrições à liberdade de expressão e de religião. Desde então, na Eritreia, não são permitidos os partidos de oposição, o jornalismo independente, o trabalho de organizações da sociedade civil e grupos religiosos que não são registrados e controlados pelo governo. Ellen Berhane foi presa em 2004, depois de lançar um álbum de música cristã que se tornou popular entre os jovens. Ela nunca foi julgada nem condenada. Passou 2 anos em um container marítimo de metal por ter se recusado a assinar um papel negando sua fé em Jesus Cristo. O caso dela ganhou repercussão internacional. Alvo de torturas severas, ela recebeu asilo político em 2006. Tem sequelas físicas e hoje vive na Dinamarca. A Eritreia faz fronteira com o Sudão a oeste e Etiópia ao sul, e de Djibouti a sudeste. O leste e nordeste do país tem seu litoral banhado pelo Mar Vermelho, tendo contato direto com a Arábia Saudita e Iêmen. Oficialmente, Estado da Eritreia é um país localizado no chifre da África. Seu nome remete ao antigo nome dado ao Mar Vermelho em latim, Mare Erythraeum. Asmara, capital do país, foi também a capital das colônias italianas no leste da África. Em 1961, o rei etíope cancelou o acordo da ONU que uniu Eritreia e Etiópia sob uma federação. Fechou o parlamento eritreu e declarou a Eritreia uma província da Etiópia. Esse posicionamento do governo etíope levou a uma guerra pela independência da Eritreia, que durou 30 anos. A Eritreia foi o último país africano a declarar sua independência, em 1991, reconhecida pela ONU só em 1993. Por divergências sobre suas fronteiras, em 1998, a Eritreia e a Etiópia entraram em uma guerra que durou até 2000. Estima-se que mais de 300 mil pessoas morreram. Após a independência, a Eritreia estabeleceu uma economia crescente e saudável, mas a guerra destruiu tudo. Em junho de 2000, uma parcela significativa do território, no oeste e sul, onde a agricultura era fonte importante de renda, foi ocupada pela Etiópia. Mais de 1 milhão de eritreus tiveram de sair de suas casas e abandonar suas propriedades. A política exercida na Eritreia é autoritária e unipartidária. O país é governado pelo presidente, que tem o poder legislativo e judiciário em suas mãos, e pela Frente Popular por Democracia e Justiça, desde 1993. Outros grupos políticos são proibidos de se organizar como partidos. Desde a independência do país, em 1993, nunca houve eleições. A população de eritreus é formada por muitos grupos étnicos. O maior deles é o Tigrínia, cuja maioria é cristã.
Cerca de 59% da população é alfabetizada. E 50% vive abaixo da linha da pobreza. Toda a população adulta do país, acima de 18 anos, deve servir obrigatoriamente às Forças Armadas por pelo menos 6 meses. Devido à falta de liberdade política e religiosa, muitos jovens estão fugindo para países vizinhos e suas famílias são punidas pelo governo com multas elevadas. De acordo com a ONU, 2 em cada 3 eritreus sofrem de desnutrição e o governo restringe a ajuda de grupos humanitários para limitar a influência externa. Cerca de 80% da população do país está envolvida na agricultura de subsistência, sendo que a economia do país é totalmente controlada pelo partido que governa o país. Por isso, poucas empresas privadas permanecem no lugar. O futuro econômico da Eritreia depende da sua capacidade de administrar bem os problemas sociais, como o alto índice de analfabetismo, de desemprego e baixas qualificações, e da disposição do governo de investir em uma economia de mercado. O Estado reconhece somente 4 instituições religiosas históricas no país: o islamismo e as igrejas ortodoxa, católica e luterana evangélica, desde que sejam diretamente controladas por membros do governo. Os demais grupos religiosos não têm permissão para se reunir ou atuar livremente no país, e quando o fazem, são perseguidos. Hoje, os cristãos estão sofrendo a pior perseguição de toda a história da Eritreia. Desde maio de 2002, igrejas batistas, metodistas, presbiterianas e católicas carismáticas estão fechadas por ordem do governo. Precisam de autorização para funcionar. Uma autorização que nunca chega. A prática de prender aqueles que se reúnem ou exercem qualquer atividade religiosa sem a autorização do governo já causou a prisão de mais de 2.000 cristãos. Eles são mantidos em condições desumanas, presos em containers de metal ou em celas subterrâneas. Eles são amarrados e recebem comida com muito sal para inchar e sofrer. Eles são espancados e pressionados a assinar um documento negando suas convicções religiosas. Na Eritreia, as autoridades usam prisão arbitrária, detenção e tortura para reprimir a oposição. Milhares de presos de consciência estão até hoje presos sem acusação formal e julgamento, em condições terríveis. Desertores e suas famílias enfrentam assédio, detenção e maus-tratos. Permanece em vigor uma política de atirar para matar contra qualquer um que tenta fugir pela fronteira. Cerca de 10% dos cristãos eritreus estão presos neste momento. Talvez por vários anos, somente por causa de sua fé. E essa situação no país é acompanhada por ONGs como a Anistia Internacional, Portas Abertas, Release Eritreia e Christian Solidarity Worldwide. Para um povo perseguido sem qualquer liberdade de expressão, ela é a voz. Participe conosco dessa campanha pela Eritreia. Venha ser a voz dos prisioneiros de consciência eritreus.